Olá, seja muito bem-vindo ao canal Coisas do Alto. A paz do Senhor esteja dentro do teu coração. E eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer essa oportunidade, porque esse vídeo é um vídeo especial em que nós estamos colaborando com a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Jardim Lícia, em Maringá. Esse é o nosso segundo vídeo que nós fazemos para colocar em dia as lições da Escola Bíblica Dominical desta amada congregação. Quero dar uma saudação especial ao pastor Clemêncio, que é o pastor que dirige aquela igreja, e também uma saudação de paz especial ao nosso querido irmão Ismael, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical naquela igreja. Hoje nós vamos trabalhar a nossa última lição, a última lição do terceiro trimestre das lições bíblicas deste ano de 2024, que teve como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Trabalhamos ao longo desse trimestre as características de duas grandes mulheres, a Ruth e a Esther. E hoje nós vamos trabalhar a lição número 13, que é a última lição dessa jornada que foi incrível. A lição número 13, que nos traz como tema Esther, a portadora das boas novas. E o nosso texto áureo desta lição diz o seguinte: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Está lá no capítulo de Esther, capítulo 8, verso 16. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação e honra. Olha que interessante, A verdade prática vai nos apresentar, então, que todas as situações difíceis que passamos na nossa vida, existe a possibilidade de Deus transformar em algo muito maior e muito melhor em benefício daqueles que o amam, não é verdade? E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esther também, capítulo 8, versos de 4 a 8, no capítulo 9, versos de 29 a 31, e no capítulo 10, versículos de 1 a 3, eu vou deixar aparecendo aqui, vou colocar desse lado aqui que fica melhor, por causa da parede branca aqui, vou colocar aqui para que vocês leiam na sua casa, tá bom? A gente não vai fazer a leitura do texto bíblico aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas você pode pausar o vídeo agora, ler esses capítulos e esses versículos bíblicos do livro de Esther e voltar aqui para dar continuidade no vídeo, tá bom? Meus queridos irmãos, tendo chegado a esta última lição, é muito importante nos recordarmos que as duas mulheres retratadas neste trimestre das nossas lições bíblicas, Ruth e Esther, foram muito importantes para a história da salvação. E por isso que o Espírito Santo inspirou que elas tivessem suas vidas, seus atos e principalmente sua fé registrados no livro mais sagrado que já existiu, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Nessa última lição nós trataremos do grande livramento que Deus deu ao seu povo, tendo como um instrumento em suas mãos a rainha Esther e Mardoqueu. O povo judeu, nos tempos do rei Assuero, estava vivendo um drama. Uma sentença de morte a todo o povo havia sido decretado por aquele que estava abaixo do rei na hierarquia do reino persa, Amã, aquele que exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Deus certamente já havia traçado um plano de salvação para o seu povo ao colocar a judia Esther no posto de rainha da Pérsia. O decreto que Amã havia editado e enviado a todas as províncias era para que todo o povo judeu fosse exterminado. Mas depois que o rei Assuero descobre que tudo não passou de uma armação de Amã contra o povo judeu, sendo o povo da família de sua amada esposa, a rainha Esther, bem como a origem de Mardoqueu, aquele que salvara a sua vida, denunciando os dois oficiais que tramavam matar o rei, Assuero ele decreta o direito de defesa dos judeus contra todos os que tentarem lhes atacar em toda a província. Confira na introdução da lição que ante a decisão do rei, a rainha Esther passa a ser a portadora das boas novas ao povo judeu, além de Mardoqueu,
que fora anteriormente honrado por ter defendido o rei e agora seria engrandecido em todo o Império Persa. Vamos relembrar um pouquinho os acontecimentos, conforme o ponto 1 de nossa lição? Havia um decreto forjado por Amã para no dia 13 do 12º mês, em que todo o povo judeu fosse exterminado em massa. Lembra-se que falamos na aula passada que isso tratava-se de um plano de Satanás para destruir o povo judeu e tentar impedir a vinda do Messias para a salvação da humanidade? Mas este plano de Satanás é frustrado quando entra em cena a corajosa Ester, que suplicou ao rei Assuero que revogasse o decreto forjado por Amã. O rei deixa claro para a rainha o fato de que ele não pode revogar algo que foi decretado e assinado com o seu anel. Afinal, ele havia concedido o anel a Amã sem questionar sobre os seus planos. É verdade que o decreto contra os judeus estava assinado e selado com o seu anel, e por isso não poderia voltar atrás. Olha que interessante, uma experiência semelhante havia passado o próprio pai do rei Assuero quando não pôde livrar Daniel da cova dos leões, mesmo tendo uma estima muito grande pelo profeta. E esta história consta lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Vale a pena você dar uma conferida para se ter esta comparação das duas situações. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que devemos cumprir as leis que estão estabelecidas, quando foi questionado se é certo pagar o imposto ao imperador romano. Confira lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versos 17 e 21, que eu vou deixar aqui para você. Mas e então? O povo judeu seria mesmo condenado à morte por um decreto forjado por Amã e selado com o anel do rei Assuero, já que não era possível revogar a lei persa? Calma, o rei não poderia revogar o decreto anterior, mas ele poderia emitir um novo, permitindo ao povo judeu um direito de defesa. Vamos conferir no capítulo 8, versos de 11 a 13 do livro de Ester. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinada a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Esse novo decreto alegrou os judeus porque, no fundo, eles sabiam que Deus estava olhando por eles mais uma vez e lhes concederia vitória sobre os prováveis inimigos que os atacariam. Vamos ver como que foi essa vitória dos judeus no capítulo 9, verso de 1 a 3. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveria ser executada, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-lo. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído, ou Mardoqueu em algumas traduções, tinha caído sobre eles. No ponto 2 de nossa lição, vemos a grande alegria que tomou conta dos judeus, com o sentimento de alívio pelo livramento que Deus havia proporcionado através da intercessão da rainha Ester e do honrado Mardoqueu. Foi instituído inclusive a festa do Purim, para celebrar a data da vitória sobre os inimigos. E Mardoqueu, que agora se tornara homem de confiança e somente abaixo do rei Assuero, hierarquicamente, ele registrou todos esses acontecimentos e a instituição da festa nos livros de registro do reino persa, para que ficasse na história, O dia 14 do 12º mês havia sido instituído como um feriado judaico, com comemoração de 2 dias
pela libertação ocorrida. E a rainha Esther e Mardoqueu então escreveram uma carta a todas as províncias do reino, instituindo este feriado de comemoração da vitória dos judeus sobre aqueles que queriam exterminá-los. E essa data também entrou no calendário judeu e é comemorado até os dias de hoje. E falando mais um pouquinho de Mardoqueu, como eu dizia antes, ele acabou ocupando o lugar de Amã, sendo o segundo maior no reino, somente abaixo do rei Assuero. Se tornou um homem próspero e sempre trabalhando pelo bem do seu povo. E esse é um propósito de Deus, meus irmãos. Através daqueles que o servem, se o fizermos com amor, seremos honrados por ele. E esta honraria não se limita aqui no nosso tempo, na nossa história, mas ele nos reserva uma coroa de vitória para a vida eterna. Glória a Deus. Finalmente, irmãos, no terceiro ponto da lição, nós percebemos percebemos a importância do caráter que devem ter os filhos de Deus. Vejamos a rainha Esther, por exemplo. Ela chegou ao posto de rainha tendo sido sempre obediente ao primo Mardoqueu, que a criou por ser órfã de pai e mãe, mas também a forma submissa e educada que ela se dirigia ao seu esposo e rei Assuero. Essas qualidades a tornaram uma mulher notável e exemplar. E sua postura mostra que ela entendeu o propósito de Deus em sua vida. Isso nos mostra, irmãos, que embora o homem e mulher sejam diferentes, o mais importante é que Deus julgará e honrará cada qual conforme seus feitos e entrega aos propósitos que ele lhes concedeu. E as mulheres, a exemplo de Ruth e de Esther, como todas as lições desse trimestre nos apresentou, são fundamentais e importantes para a história da salvação e da igreja. E hoje, mulheres de valor, de família, de fé, são muito importantes para a elaboração no projeto de salvação das almas, quando também se colocam à disposição do serviço ao reino de Deus. Vamos para a nossa conclusão da lição? Pegue a sua revista e acompanhe comigo. A conclusão diz o seguinte: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. É uma bênção, né? Finalizamos então esse trimestre. Convido você a continuar participando da Escola Bíblica Dominical. Esta semana já temos uma nova lição. E peço a Deus que abençoe a sua vida, o seu ministério, abençoe cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical que acompanharam este vídeo. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Agradeço mais uma vez ao pastor Clemêncio e ao irmão Ismael que me proporcionaram essa oportunidade de colaborar com a Escola Bíblica da Igreja Local. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.